Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, melhorou. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Todos encontraram? Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo é o primeiro em diante. E vai dizer assim, como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. A mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que teu servo te temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Versículo de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Glória a Deus. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ela disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Nós estamos diante de um milagre realizado através de um profeta, aonde o profeta Eliseu dá uma palavra, e conforme a palavra de Eliseu sobre os vasos, através do nosso Deus a quem servimos, foi realizado na casa daquela mulher. E quando nós estamos diante de um milagre desse, aonde nós vemos uma mulher, no capítulo de número 4, de Segunda Reis, aonde diz que essa mulher ficou viúva. E naquele tempo uma mulher era muito inferior. Por quê? Porque naquele tempo só tinha como trazer o sustento para casa o marido. A mulher, quando ela ficava viúva, ela ficava sem chão, ela ficava sem um caminho, ela ficava sem uma oportunidade. Porque naquele tempo, a mulher ela não tinha como se sustentar. É por isso que quando uma mulher, pastor João, saía da casa de teu pai, ela já saía com um marido, ela já saía casada. Naquele tempo, tinha umas coisas que eram melhores das que tem hoje, e tinha umas coisas que eram melhor hoje das que tinha antes. Vou te dar um exemplo. Antigamente uma mulher era inferior, ela não podia trabalhar. Ela saía da casa de seu pai, já casada, já com um esposo. E o casamento, naquele tempo, era só um. Eles honravam o seu casamento. Era até que a morte os separava. Então, era uma coisa honrosa, era uma coisa boa. Por quê? Porque casamento era até a morte. Trazendo para o dia de hoje. Por dia de hoje está melhor. Por quê? Porque a mulher tem como se sustentar. Ela tem como arrumar um serviço. Ela tem como trabalhar. E hoje em dia não temos mais mulheres inferiores. Nós temos mulheres corajosas, onde tem o seu ponto de vista de quê? De buscar o seu pão de cada dia, de levantar cedo e trabalhar. Antigamente mulher não trabalhava, somente em casa. Não que não seja um serviço, também é. Mas antigamente as mulheres ficavam só em casa. Quem ia buscar o sustento era o marido. Então quando essa mulher ficou viúva, ela ficou sem chão. Ela foi até o profeta Eliseu. E chorando, creio eu, lamentando, ela falou: Meu marido é morto. E ela ainda, muitas das vezes, joga uma coisa na cara dele, pastor.
Por quê? Porque ela falou assim, meu marido é morto. E depois que ela falou que o marido dela era morto, ela falou, e você sabe que ele temia ao Senhor. Não por querer, mas de uma certa forma, se nós formos trazer, ela jogou na cara dele. Ele temia ao Senhor. E se tem uma coisa que Deus é favor e merecido. Por quê? Porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Nós temos 2 tipos de pessoa no mundo. Trazendo aqui para a família. Nós temos do tipo de viúva, aonde seu marido muitas das vezes, presta atenção, porque eu já vou pregar aqui e já vou entregar. Nós temos o tipo de viúva, aonde seu marido morre e deixa as despesas pior do que quando ele estava vivo para pagar. E nós temos um tipo de viúva, onde o marido deixa os bens, coisas para serem repartidas entre os filhos e a mãe. Mas nós estamos diante de uma situação lamentável, onde o rapaz que servia ao Senhor, onde esse profeta que servia ao Senhor foi morto. E ele foi morto num momento muito ruim, onde deixou muita dívida para sua esposa e seus filhos. Como ele deixou muitas dívidas, antigamente, se não tinha como pagar, eles levavam os filhos para trabalhar e ser servo deles, como gratidão e como pagamento da dívida. Como o pai não tinha como pagar, o que eles fizeram? Disseram que ia levar os filhos dela. E a mulher sem chão foi clamar o homem de Deus. Porque naquele tempo, Deus não falava abertamente como fala com nós hoje. Hoje em dia nós temos a graça, onde nós vemos que o véu se rasgou e Deus deu poder para todo mundo hoje em dia falar com Ele individualmente. Porque antigamente, para você falar com Deus, você tinha que ir até o profeta, e o profeta entregava a Deus. Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Hoje em dia Deus tem acesso com você pessoalmente. Só basta você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. E quando essa mulher fica viúva, ela fica sem chão. Ela chega diante do profeta Eliseu sem saída, sem uma perspectiva de vida. Por quê? Porque ela está pensando agora, meus filhos vão ser servos, meus filhos vão ser escravos talvez, e eu não tenho como pagar essa dívida. E como ela sabe que Deus não fica devendo nada a ninguém, se Deus, uma coisa que Deus é agradecido. Aquilo que tu fez para Ele, mesmo sem tu merecer, Ele vai te dar o dobro. Quando ela fala que ele temia ao Senhor, o profeta já rebate ela, fala, o que tem eu de fazer? Aí ele já dá outra resposta, o que tu tem na tua casa? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A mulher estava financeiramente acabada, não tinha R$1 no bolso, não tinha nada, só tinha sua pequena fé. E quando aquela mulher, com aquela pequena fé, foi até o profeta e acreditou que ele tinha algo de Deus para a vida dela. Quando aquela mulher acredita, o profeta vai lá, ousadamente, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele dá uma palavra para ela. E a palavra dele tinha poder, por quê? Porque a palavra dele era uma palavra que era direcionada da boca dele. Da boca dele ele transmitia para ela. Mas a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, porque quando ele falava da boca dele, Deus já decretava dos céus sobre a vida da palavra daquele homem. Por quê? Porque era um homem santo, era um homem separado, era um homem santificado. Então uma palavra de um profeta valia mais do que a de um rei naquele tempo. Por quê? Porque o profeta era usado por Deus. Se o profeta falasse que não ia chover, diante da palavra dele, Deus fazia, não chovia. Nós lembramos aqui de Elias, quando Elias disse que não ia chover durante 3 anos, se não me falha a memória, durante 3 anos, segundo a minha palavra. Eliseu não disse segundo a palavra de Deus, Deus disse segundo a minha palavra.
Mas quem não fez chover foi Deus. A palavra foi do homem. Mas como ele tinha um crédito com Deus, Deus fez. É assim quando temos crédito com Deus, Deus faz na nossa vida. Esse homem deixou uma dívida tão grande com o homem. Mas a dívida maior quem ia pagar era para aquele que ele tinha servido. Quando aquela mulher pega a botija, segundo a palavra do profeta, entra no teu quarto, leva a botija, vai nos teus vizinhos primeiro, pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. E a mulher pegou, de acordo com o que ela conseguiu. Eu não sei se a fé dela foi grande ou foi pequena, porque eu não sei o tanto de vasilhas que ela pegou, porque a Bíblia não explica, não detalha o tanto de vasilhas que ela pegou. Mas conforme ela pegou as vasilhas, ele deu uma palavra, disse que a que tivesse mais cheia, enchesse as que tivesse mais pequena. Ela começa a pegar, encher, os seus filhos começam a pegar as botijas que ela tinha pregado com os vizinhos, pegado emprestado com os vizinhos, ela começa a encher, um por um. Seus filhos vai e pega, e ela enche, ela enche, ela enche. E aquelas vasilhas foram cheias de azeite, conforme a capacidade que ela tinha. Por quê? Porque ela buscou umas vasilhas, umas botijas. E as botijas foram cheias até o momento que não houve mais botija para encher, pastor João. E quando é que o azeite parou de descer? Quando não tinha mais vasilha para encher. Presta atenção aqui em mim, olha para mim. Aquelas vasilhas foram cheias até o momento que o azeite parou, porque não tinha mais vasilha para encher. Assim deve ser o crente na presença de Deus. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ser cheio e não parar. O azeite tem que continuar transbordando na sua vida e na minha vida. O azeite naquele momento parou porque não tinha mais vasilha para encher. Nos momentos de hoje, que nós vivemos hoje, tem vários vasos, várias botijas para encher, mas eles não querem ser cheios. Vaso está cheio, só falta azeite. Crente tem muito, só falta o Espírito Santo. Quando nós falamos que Deus é agradecido, quando nós vemos o rei Zedequias, se eu não me engano, serviu ao Senhor, mas por um momento parou. Deus chega diante dele e fala: arruma a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver mais. Quando eu falo que Deus não fica devendo nada para ninguém, é porque Ele não fica mesmo. E quando se derramamos na presença dEle, Ele faz algo sobrenatural na minha e na tua vida. Quando o profeta chega até ele, em vez dele ir para o quarto dele dormir, ou talvez para a sala jantar, ou se tivesse talvez num dia almoçar, porque ele já estava doente. Talvez se ele tivesse ficado parado, pastor, nada teria acontecido na vida dele. Mas um homem de Deus, quando sabe que tem crédito, quando sabe aquilo que ele fez na presença de Deus, ele não tem medo de chegar diante da presença de Deus e pedir aquilo que está faltando. Quando aquele homem recebe o decreto de morte, Deus diz: tu organiza a tua casa, arruma a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Ele vira da sua cama, começa a chorar, começa a clamar, porque a diferença de quem ora para quem clama é muito grande. Quem clama está amargurado, está necessitando daquele milagre. Agora quem ora muitas das vezes está tudo bem. E Deus não nos chama somente para orar, Ele nos chama para clamar, para guerrear. Quando aquele homem clama a Deus, no seu momento de angústia, no seu leito de morte, estava para morrer, antes do profeta sair do seu palácio, Deus manda ele voltar lá e fala: não, volta lá, porque eu decretei mais 15 anos na vida. Sulamita também, a mulher viúva, tinha o seu marido por falecido, mas seu marido tinha um crédito com Deus. Talvez o que você planta hoje
Você nem vai colher amanhã, quem vai colher é a sua geração, é os seus filhos. Porque aquele homem plantou, quem colheu foi sua esposa, quem colheu foi os seus filhos. E conforme aquela botija foi cheia, vai, pede vasilhas emprestadas. Aquela mulher pegou muitas vasilhas, pastor, só que não dava para pegar mais, creio eu. E aquelas vasilhas foram cheias, até o momento que não se encontrou mais vasilha para encher. Então o azeite parou. O azeite parou porque não tinha mais vasos para encher. E nos momentos que nós vivemos hoje, se você prestar atenção, vaso tem muito. Só está faltando o azeite. Só está faltando o Espírito Santo para encher. E aqui você vai ser cheio diferente. Quando começar a descer o azeite, quando começar a descer a presença do Senhor, o Espírito Santo sobre a tua vida, o azeite não vai parar, ele vai transbordar. Se coloque de pé nessa noite. Aquela mulher trouxe vasilhas conforme a sua capacidade, a sua necessidade. A necessidade dela era grande, eu não sei qual é a sua necessidade, mas a necessidade melhor que nós temos na nossa vida é não deixar de orar, porque oração não é uma coisa importante. E presta atenção no que eu vou dizer, ela é necessidade, pastor João. Importante talvez é a sua casa, talvez é o seu filho, talvez é o seu carro. Pode ser importante, mas a oração ela não é importante, ela é mais do que importante, ela é necessidade. Como você necessita de comer todos os dias, você necessita de orar todos os dias, porque o dia que você não comer, fisicamente você morre. Se você parar de se alimentar, se você parar de comer, você vai morrer. Para de beber água, os seus rins também você vai perder. Beber água é necessidade. Almoçar todos os dias é necessidade. Orar todos os dias também é necessidade. Porque o dia que você para de orar, você morre espiritualmente. O azeite, ele não vai se encher na sua vida até parar. Ele vai se encher até transbordar. Você vai ser cheio da presença de Deus até transbordar. Então o Eliseu escuta o milagre que Deus tinha feito na vida dela. Ele vai e fala: agora tu vai, vende o azeite que tu tem, paga a tua dívida e vive do resto. Aquela mulher foi bem sucedida por causa da tua fé. E não somente por causa da fé dela. Por quê? Porque alguém lá atrás algum dia plantou na casa do Senhor. Plantou e bem plantado. Porque os seus filhos colheram. A sua esposa, quando ficou viúva, colheu. E aqui nós vemos o agir de Deus lindo na vida dela. Por quê? Porque aonde ninguém dava mais valor naquela mulher, tudo acabou. Não tem como prover mais na casa dela, porque quem provia morreu. Mas mal sabia talvez o diabo, que o maior provedor da casa dela era o próprio Deus. O maior provedor da tua casa é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá é Deus. Quem pode deixar tomar é Deus. Não há nada teu que seja tomado se não for da permissão de Deus. Você lembra de Jó? Foi tomado tudo dele, mas foi permissão de Deus. Tudo aquilo que sair da tua vida é permissão de Deus. Então nessa noite você não reclame, só aceita aquilo que vem de Deus. Como o pastor falou, que muita gente reclama, deixa de agradecer. Falou aqui do celular, que nós vamos ser irmãos mais gratos. Porque Deus gosta de quem agradece. Aquela mulher teve o seu milagre através da sua vida de fé. Então, esteja a fé como a daquela mulher. A vasilha de botija que era derramado azeite, a vasilha simboliza você. O azeite simboliza o Espírito Santo. Você é o vaso. O azeite está derramando sobre você. O azeite é o Espírito Santo. Deus quer encher vasos aqui nessa noite.
cheio do teu Espírito Santo. Mas como ele vai encher vasos, se não tem vasos para ser cheio? Se não tem vasos querendo ser cheio? O azeite só parou de derramar naquele momento ali, porque não tinha mais vasilha para encher. Mas aqui nós sabemos que quanto mais temos vasilha cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, ainda tem mais lá fora para encher. Então seja cheio aqui, para você encher quem está lá fora precisando. O azeite tem que transbordar daqui, para encher quem está necessitado lá fora. Fique com essa palavra no teu coração nessa noite.